E aí, pessoal do primeiro ano, né? Então, vamos lá, nesse período bom de ficar em casa, deve estar todo mundo em paz, né? Imagino, cada um com sua liberdade. Só que não, né? Tá bom. Então a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer um resumão de história antiga. A história antiga, ela vai ter dois grandes braços, né? Que a gente já falou um pouquinho, que é a chamada história antiga do Oriente Próximo, do Extremo Oriente, e a história antiga clássica, que vai ser Grécia e Roma, aqueles mais famosões e tal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o início de tudo, né? Que vai ser, a gente sempre pega a antiguidade oriental, e aí entra o Egito, que a gente já falou, Mesopotâmia, que a gente já falou também, mas o mais importante é a gente ver alguns conceitos, tá? Porque é na antiguidade que se formam as cidades. É chamada também de revolução urbana, quando as pessoas começam a se organizar em cidades. E por que fazem isso? Anote aí, ó. Primeiro, para proteção, né? Proteção contra outros povos, proteção contra as intempéries do tempo, né? E, além disso, para melhor se organizar. E aí, nessa melhor organização, para armazenar seus mantimentos, para ter sobra, para ter estoque, né? Coisa que não se deve fazer nesses dias de quarentena. Olha o estoque, pense no próximo. Eles também elaboravam os calendários de acordo com o período de plantio. Se vocês estudarem um pouco sobre os astecas, os maias, a gente vai ver que eles tinham calendários de acordo com o período de plantio, e isso se segue também dos povos do Oriente Próximo ou do Extremo Oriente. Tá? É nesse período também que vai surgir a divisão social do trabalho. Antes, os caçadores e coletores com a divisão sexual do trabalho. Os homens caçavam, as mulheres coletavam. Isso aí tá na história de Astrobaldo e Astrogilda, né? E aí depois eles começam a fazer uma divisão social dos trabalhos, em que haverá aqueles que vão estar no campo, haverá os artesãos, haverá os sacerdotes, os soldados, os escribas, a nobreza e aqueles que recebem taxas, impostos, tributos. Esses tributos vão ser armazenados e distribuídos de acordo com as determinações dessa classe dominante. Tá? O exército vai ser muito importante, porque o exército vai manter todo mundo em ordem, colocar todo mundo para o trabalho e, através de guerras, conseguir escravos para mais trabalho ainda. Ponto para a gente destacar também é a criação, é a elaboração da religião organizada, a religião estatal, certo? A teocracia, onde que as pessoas vão trazer os seus tributos para os templos, tá? E nesses templos, Deus, através dos seus sacerdotes, ou através da teocracia de um rei divino, né, como foi o caso dos faraós, eles vão determinar como devem ser distribuídos ou como devem ser controlados os mantimentos que forem trazidos. Tá? Os mesopotâmios criaram os grandes zigurates, que eram construções altíssimas, e lá em cima tinham templos onde Deus se manifestava para comunicar as suas decisões. As pessoas acreditavam muito nisso, como às vezes acreditam ainda hoje, às vezes não, né? E elas recebiam as recomendações desses deuses. É por isso que a religião antigamente estava muito ligada ao Estado, tá? Porque era o rei, era a classe da nobreza que também controlava e determinava o que é que deveria ser feito com os mantimentos que eram trazidos por meio de tributos para as divindades, tá? Desses povos, a gente pode destacar o que a gente já falou, Egito e Mesopotâmia, os persas, os hebreus, os fenícios, os indianos e os chineses, tá? Os chineses vocês vão ter uma atividadezinha para fazer depois. E os outros povos da África que tem a atividade de hoje para fazer. Confira aí. Bem, esse conceito da religião, a gente poderia dizer que os hebreus fugiram um pouquinho dessa regra, né? Porque os hebreus, inicialmente, eles não tinham um templo, inicialmente eles não tinham um rei, era um povo que fugiu, tanto na época de Abraão, quanto depois fugiu do Egito, né? Eles são um povo que inicia uma atividade pastoril, um povo meio vivendo marginalizado pelo mundo, mas depois, com o nosso querido rei Davi, né, eles organizam a cidade sagrada, Jerusalém, depois com o filho de Davi, Salomão, organizam o templo, e aí começa também o próprio hebreu entrar no sistema tributário de pagar para sustentar
uma classe da nobreza também. Bem, passando para a Antiguidade Clássica, a gente começa com a Grécia, né? A Grécia no período do Bronze, Idade do Bronze. Não estamos mais na Idade da Pedra, tá? Por volta do século 30 a.C., tá? A gente tem que estudar muito os gregos porque os gregos nos deram um legado da filosofia, dos estudos, da política, a democracia, da arquitetura, as construções, os teatros, os anfiteatros gregos, que até hoje a gente segue um pouquinho essa organização, essa forma de construção, né? As artes gregas, tá? E a cultura grega, ela também vai ser contada por meio de lendas. Tá? A gente começa com a civilização cretense, a mais antiga civilização dos gregos, e eles têm aquela história do rei Minos que cria um labirinto para colocar um minotauro, e aí ele exigia tributos das pessoas e exigia que, tipo jogos vorazes, tragam os seus homens e mulheres para jogar no labirinto para que o minotauro possa aplacar a sua ira e então ele não destruirá vocês. Aí acontece a história de que o rei de Atenas, Teseu, ele pensa, eu vou matar esse minotauro, mas todo mundo que entrava lá se perdia no labirinto e morria, né? Aí o que acontece? Teseu pega um fio, amarra o fio lá do lado de fora e vai com o fio procurando o minotauro e usando o fio para o fio condutor, olha só, para não se perder no labirinto. E chegando lá nesse labirinto, ele encontra o minotauro, mata o minotauro, e acaba com esses tributos e se torna um grande rei respeitado. Essas histórias são lendas, pessoas. Tá? E depois desse período dos cretenses, nós vamos entrar no período homérico, quando um povo novo chega para a Grécia. São os dórios, vindos das regiões do norte da Grécia, o que viria a ser a Europa, tá? E vão fundar cidades como Esparta, e daí vai vir a Guerra de Troia, uma guerra mitológica que não tem comprovações daquela dimensão contada na obra de Homero, tá? E essa guerra é causada porque o príncipe de Esparta, e o príncipe de Troia, ele sequestra a Helena, a esposa do rei Menelau de Esparta, e aí o rei vai puto da vida querendo matar o cara e vai lá pra Troia e arrebenta geral com todo mundo e bota o cavalo de Troia, que vocês já conhecem essa história, não vou ficar contando. Bem, essa daí é um pouquinho da nossa história da antiguidade, um resuminho para vocês irem pensando, tá? O foco que a gente vai dar no trabalho é sobre África. Então, veja o texto lá que a gente colocou sobre África na plataforma do colégio, tá bom? E aí a gente espera que vocês façam bem esse trabalhinho. Até a próxima.